dia, você vai ver no Câmara hoje. Mais um dia sem votações no plenário. Relatores apresentaram pareceres sobre temas do lobby, cadastro positivo e sistema único de segurança. Mas houve obstrução de partidos de oposição nesta quarta-feira, motivada pelo julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal. O presidente Rodrigo Maia quer que a Câmara defina na Constituição uma regra clara para a prisão após a segunda instância. Do Salão Verde ao vivo, Mariana Pichitsky. Por conta do clima político, votação agora no plenário, só na semana que vem. No Conselho de Ética, os relatores de 4 processos votaram pela continuidade das representações contra os deputados Paulo Maluf, Celso Jacob, Lúcio Vieira Lima e João Rodrigues. Sancionada a lei que permite diferentes horários para a Voz do Brasil, o programa de rádio que está há mais de 80 anos no ar. Hoje é quinta-feira, dia 5 de abril, agora 9 horas em ponto. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. Nesta quarta-feira, teve reflexo aqui na Câmara, dentro e fora do plenário, um julgamento no Supremo Tribunal Federal do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, condenado no caso do triplex do Guarujá. Com manifestações contra e a favor da prisão de Lula aqui em Brasília e pelo país, o clima político tenso marcou o dia muito antes da decisão final, que veio esta madrugada, com o Supremo decidindo por 6 votos a 5 que o ex-presidente pode ser preso após se esgotarem todos os recursos na segunda instância. Um grupo de parlamentares levou um manifesto aos ministros do STF, defendendo a manutenção da jurisprudência pela prisão do réu após a condenação em segunda instância. Segundo o deputado Capitão Augusto, o movimento não tinha qualquer ligação com o habeas corpus pedido pelo ex-presidente Lula. O foco nosso é que essa decisão pode facilitar e pode fazer com que as facções criminosas, os traficantes, os homicidas, estupradores se beneficiem de uma soltura após a condenação em segunda instância. É exclusivamente focado na questão da segurança pública. Isso aí pode impactar realmente demasiadamente na sensação de impunidade que já existe no Brasil. Segundo deputados do PT, estava em jogo um princípio constitucional que vai além da situação do ex-presidente. Ninguém é culpado enquanto não esgotar todos os recursos possíveis e transitado em julgado. Então essa é a nossa Constituição e nós queremos que todos cumpram a Constituição e que a Constituição sirva para todos. É isso que o STF deve nos orientar e deve dar uma palavra definitiva, não para o Lula, não para o PT, mas para toda a sociedade brasileira. No plenário, discursos dos dois lados também eram pautados pela discussão entre a prisão após a condenação em segunda instância e a garantia de liberdade até acabarem todas as possibilidades de recurso à justiça. O Supremo não vai rasgar o inciso 57 do artigo 5º, que diz que ninguém pode ser preso se não houver o trânsito em julgado. Nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal, dentro das suas prerrogativas e pensando no bem-estar da sociedade e na harmonia, que realmente seja feita justiça para aqueles que roubaram os cofres públicos. O presidente da Câmara falou que depois da intervenção no Rio, deverá pautar uma proposta de emenda à Constituição que torna clara a regra de prisão após a segunda instância. A partir do momento que há uma divisão no próprio Supremo em relação ao qual é a melhor interpretação, talvez clarear a Constituição, deixar a Constituição mais clara, talvez seja o melhor caminho. 3 projetos foram apresentados nesta quarta-feira no plenário da Câmara, o que regulariza os grupos de pressão política, o que trata do cadastro positivo e o que cria o Sistema Único de Segurança Pública. Mas nenhum foi votado, porque o clima no plenário não permitia. Todas as atenções estavam voltadas para o Supremo Tribunal Federal. Em meio a muita obstrução em dia de intensa expectativa política devido ao julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula lá no STF, o plenário da Câmara tentava votar. Mas quando as lideranças eram chamadas ao plenário... PSB, PRB, PDT... PDT orienta obstrução, senhor presidente. Obstrução? Obstrução.
faltava clima para avançar no debate da proposta. Nós podemos até debater o mérito desse projeto em um outro momento. Todas as atenções hoje estão voltadas para a reunião que está acontecendo nesse momento da Suprema Corte, do STF. Se hoje está tendo um julgamento no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Lula, isso é problema dele. Nós temos que trabalhar. Depois de muitos discursos e de pronunciamentos, as sessões sucessivas acabavam sem número suficiente para votar qualquer matéria. Sim, 15, não 300, 232, uma abstenção, não houve quórum, não há quórum. Nada mais a tratar foi encerrar os trabalhos, antes convocando a terceira sessão deliberativa extraordinária para hoje, quarta-feira, 4 de abril. Com o quórum ainda bem reduzido, o presidente Rodrigo Maia abriu a discussão do projeto que cria regras para o exercício dos grupos de pressão, o lobby. Entre as normas estão credenciamento, reuniões agendadas publicamente e até a exigência de quarentena, um período mínimo para quem deixou o serviço público assumir o trabalho de um lobista ou agente de relações institucionais ou governamentais, como passa a ser chamado. Tomara que nós tenhamos essa vitória em nome da nossa democracia brasileira, que precisa disso para nós darmos futuro a uma parceria entre público e privado, que precisa sair das trevas para buscar luz, transparência e segurança, para nós parlamentarmos sabermos com quem estamos falando. Como ainda não havia número suficiente de deputados para começar a votação, foi lida outra proposta. O projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública e uma política nacional para o setor. A Constituição, ela foi promulgada em 88 e lá no seu artigo 144, parágrafo 7º, já previa uma regulamentação desse parágrafo e 30 anos depois é que nós estamos, portanto, tentando fazer a regulamentação desse parágrafo 7º. Também foi lida em plenário a proposta que muda o cadastro positivo. A lei existe desde 2011 e hoje funciona assim. Cada consumidor que quiser fazer parte do cadastro precisa se manifestar. A ideia aqui é inverter o processo. Todos os consumidores seriam automaticamente incluídos e só sairiam do cadastro positivo aqueles que se manifestassem. A proposta também ficou só na leitura do relatório final. A ordem do dia terminou no mesmo clima da primeira sessão e sem que nenhuma das 3 propostas fosse votada. Vamos então fazer um balanço, aí um resumo dessa sessão, dessa semana de debates aqui na Câmara. Mariana Prischit, que foi uma semana que a gente teve aí sessões a semana toda. Hoje não temos, né, sessão deliberativa, mas não teve votação final de nenhum projeto, apenas a sessão do Congresso na terça-feira que derrubou vetos. Isso mesmo. Bom dia a todos. Como nós vimos nas reportagens, ontem o clima político impediu o avanço das análises no plenário Ulisses Guimarães. Nós estamos com 2 vice-líderes para fazer um balanço de como foi essa semana e do que esperar para a semana que vem. Nós vamos começar falando sobre essa questão de possibilidade, como defendeu o presidente Rodrigo Maia, de aprovar uma PEC, proposta de emenda à Constituição, estabelecendo essa possibilidade de prisão quando terminarem todos os recursos em julgamento em segunda instância. Queria começar com o deputado Zé Geraldo, que é vice-líder do PT. Estamos aqui também com o deputado Exalci Lucas, vice-líder do PSDB. Deputado Zé Geraldo, o senhor acha como é que o senhor acha que a Câmara analisará essa PEC, definindo essa questão da prisão depois da segunda instância? Bom dia. Bom, primeiro que eu penso que não precisa nem de uma PEC. Basta o Supremo colocar os HCs para ser votado e o Supremo pode definir essa questão. Eu acho que nós estamos vivendo um momento no Brasil que é extremamente grave. Essa Câmara não produz mais nada. Já há algumas semanas que os parlamentares chegam aqui segunda-feira à noite para não fazerem nada e quinta-feira de manhã vai todo mundo embora. O governo perdeu o rumo, o governo perdeu as estribeiras quando perdeu aqui a batalha da reforma da Previdência. De lá para cá ele não reúne, há uma deterioração da sua base, tá certo? Um presidente da República totalmente ilegítimo, né? E sem legitimidade. E com certeza daqui para frente será assim. O grande debate é prender o Lula. O grande debate é não deixar o Lula ser presidente do Brasil novamente. Esse é o grande debate. E o resultado da decisão do Supremo foi ontem dirigido exatamente para prender o Lula. É claro que isso vai ser revisto no próprio Supremo daqui a algum tempo, com certeza.
Deputado Zalci Lucas, como é que você acha que a Câmara tem chance de analisar uma proposta como essa, definindo essa questão da prisão em segunda instância? Bom dia. Eu acho que sim. O que falta agora é, primeiro, nós não podemos votar PEC, pelo entendimento que existe atualmente, com a intervenção no Rio de Janeiro. Mas esse assunto merece realmente uma atenção do Congresso. Essa semana, exatamente por ser uma semana atípica, né, porque nós estamos amanhã, o último dia para desincompatibilização, é o último dia de filiação partidária para quem deseja concorrer a qualquer cargo eletivo. Portanto, era natural essa semana a gente não ter uma produção eficiente. Fizemos a votação de algumas comissões, várias comissões já foram implantadas com a votação do presidente e semana que vem eu tenho certeza que vamos avançar na pauta. Pois é, então vamos falar sobre a semana que vem, são esses 3 projetos que devem estar na pauta, regulamentação do lobby, essa questão também de pirataria, cadastro positivo. Deputado Zé Geraldo, o senhor acha que é possível avançar a semana que vem? Em quê? Acho que não avança em nada. Com a desmobilização da base do governo, que tem que garantir as votações nessa casa, e com certeza a bancada do Partido dos Trabalhadores estará fazendo obstrução na próxima semana sobre várias matérias, e então o governo não consegue reunir mais a sua base. Está todo mundo em campanha, tá certo? O Rodrigo Maia está jogando, o PSDB está jogando, o PMDB está jogando, tudo no sentido das eleições. Ninguém está a fim de votar mais nada aqui. Nós deveríamos discutir seriamente a reforma tributária no Brasil. Por que não coloca a proposta da reforma tributária? Esta sim, o povo precisa disso. O povo brasileiro não aguenta mais pagar impostos. Você paga hoje praticamente 40% de impostos quando você paga a sua conta de energia. Um estado como o Pará, a Lei Candir faz com que o Pará não pague R$1 de ICMS do minério de ferro, é o maior produtor do mundo, e não pague R$1 de ICMS do ouro. E o estado está lá, os prefeitos falidos, precisando de pegar uma emenda parlamentar para comprar uma máquina. Então é um caos total e o governo não quer discutir seriamente. Mudança na tabela de imposto de renda, por que o cidadão que ganha R$10 mil paga 27% e o outro que ganha 100, 200 mil paga a mesma tabela? Isso é um absurdo. Então nós precisamos discutir exatamente matérias importantes e o governo não tem mais base aqui, não tem mais clima, principalmente a partir da prisão do presidente Lula, que a situação política no Brasil vai se deteriorar a partir de hoje, principalmente. Deputado Zalci, essa questão do cadastro positivo, Sistema Único de Segurança Pública, regulamentação do lobby, avança semana que vem? Eu acho que sim, né? Nós temos assuntos que interessam ao povo brasileiro, independente da questão de governo. Acho que o cadastro positivo, a questão do lobby, né? Ontem mesmo nós votamos, não podemos esquecer de uma matéria super importante, nós derrubamos o veto do refis das pequenas e microempresas, que afeta diretamente, né, os pequenos e médios empresários que geram emprego e que estavam realmente em dificuldade de pagamento dos impostos. Portanto, foi um assunto muito importante votado ontem. E não tenho dúvida que essas matérias é de interesse do Congresso, não tem nada a ver com o governo. E eu tenho certeza que nós vamos votar sim, principalmente essa questão do cadastro positivo, a questão do lobby. Nós temos a questão das pequenas e microempresas, estamos debatendo e o PSDB tem a relatoria da reforma tributária, são assuntos que serão levados à pauta e que será muito importante para a sociedade brasileira. Ok, deputado Zalci Lucas, deputado Zé Geraldo, obrigada pela entrevista. Vera, então é com você, obrigada. Obrigada, Mariana. E olha, ainda sobre esse clima político gerado pelo julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também comentou a polêmica em torno da declaração do comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, publicada na terça-feira no Twitter. O general escreveu que o Exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. O ideal é que os comandantes, respeitado a hierarquia, tivessem um cuidado maior. Eu acho que da forma como foi feito gerou especulação, o que no momento que o Brasil vive, ou em nenhum momento, mas principalmente nesse momento, não é a melhor forma. Eu acho que solto no meio das redes sociais é que gera interpretações diversas. Eu acho que isso que não é bom, principalmente no momento que o Brasil vive. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje, plenário sem votações nesta quarta-feira. A obstrução foi dos partidos de oposição por causa do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo.
Agora, 9 horas e 14 minutos, você vai ver depois do intervalo. Eleição das comissões permanentes da Câmara. 17 das 25 já têm presidentes escolhidos. Outras 8 vão eleger os novos comandantes na semana que vem. E mais. Brasília, entre 19 e 22 horas. A lei que flexibiliza o horário da Voz do Brasil foi sancionada pelo presidente Temer. Os detalhes em instantes. Agora em Brasília, 9 horas e 16 minutos. Acaba de começar a sessão solene do plenário Ulisses Guimarães. Quem está na TV Câmara, acompanhando a gente pelo canal aberto, fica agora então com a íntegra da sessão solene. Você que nos acompanha pelo YouTube e as redes sociais, continua acompanhando esta edição do Câmara Hoje. 8 comissões permanentes foram instaladas nesta quarta-feira. Veja agora os deputados escolhidos para comandar essas comissões. A narração é de Cid Queiroz. Na Comissão de Esporte foi eleito o deputado Alexandre Vale. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a deputada Mara Gabrilli. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o deputado Roberto de Lucena. O deputado Pompeu de Matos foi eleito para a Comissão de Legislação Participativa. Para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o deputado Nilson Pinto. Para a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o deputado Ronaldo Nogueira. O eleito na Comissão de Turismo foi o deputado Rafael Mota. E na Comissão de Minas e Energia, o deputado Marcelo Squassoni. Com esses 8 presidentes eleitos, 17 das 25 comissões permanentes já têm presidentes escolhidos. Aos poucos, o corredor das comissões vai entrando em funcionamento, num ano que, já se sabe, vai ser mais curto por causa das eleições. De voto em voto, o placar vai revelando um resultado esperado, ou seja, eleição unânime. Para a comissão, há candidato único escolhido pelos partidos. Até poderia haver candidato avulso, mas não foi o que aconteceu dessa vez. Mais 8 comissões permanentes foram instaladas e elegeram novos presidentes nesta quarta-feira. Votações num clima amistoso, com a passagem de poder feita também no aperto de mão. Para os novos presidentes, o desafio não vai ser fácil. Por ser um ano como este, que é um ano eleitoral, eu entendo que esta comissão é uma comissão que precisa manter-se em atividade frequente, atividade constante. A gente está ali traçando as prioridades, porque é um ano mais curto, a gente tem pouco tempo de trabalho, então teremos de ser muito planejados e estratégicos. Na terça-feira, 9 comissões também elegeram presidentes. Entre elas, as 2 mais cobiçadas, a de Constituição e Justiça e a de Finanças e Tributação. Essas 2 têm poder terminativo, ou seja, elas podem determinar o arquivamento de projetos. Justamente por isso, são as mais disputadas entre os partidos. Os temas são polêmicos que passam por aqui. Tem a questão orçamentária, tem a questão legal, tem a questão financeira, fiscal, tudo isso tem que ser analisado. Sabemos que aqui serão tratados aí os principais temas e debates do nosso país nesse ano de 2018. E tenho aí a convicção da necessidade de tomar decisões compartilhadas, com espírito colaborativo, de forma isenta e dando aí uma oportunidade democrática a todos de se manifestarem aqui. 8 comissões ainda não elegeram presidentes. São elas: Comissão de Ciência e Tecnologia, Cultura, Defesa dos Direitos da Mulher, Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano, Direitos Humanos e Meio Ambiente. A eleição delas deve ocorrer na semana que vem. Com isso, as 25 comissões permanentes vão estar completas. Um ciclo que renova a democracia e deixa nos murais de cada comissão o registro da alternância de poder. No canal da Câmara dos Deputados no YouTube, você encontra as entrevistas com todos os presidentes eleitos até agora nas comissões e as propostas de cada um para os colegiados. É só acessar o endereço câmara.leg.br/YouTube. No Conselho de Ética, os relatores de 4 processos apresentaram ontem os seus relatórios preliminares.
Todos deram voto pela continuidade das representações envolvendo os deputados Paulo Maluf, Celso Jacob, Lúcio Vieira Lima e João Rodrigues. Na reunião do Conselho nesta quarta-feira, 4 relatórios preliminares foram apresentados. Sandro Alex é o relator do processo contra Celso Jacob. Irã Gonçalves está com a representação contra Lúcio Vieira Lima. João Marcelo Souza é o relator do caso Paulo Maluf. E Ronaldo Lessa relata o processo de João Rodrigues. Todos os relatórios foram contrários ao arquivamento. Assim, as denúncias continuarão sendo analisadas. Porém, um pedido de vistas coletivo adiou a votação para a próxima semana. Os deputados Celso Jacob, Paulo Maluf e João Rodrigues foram condenados pela Justiça e já estão presos em Brasília. Já o deputado Lúcio Vieira Lima é investigado pela Polícia Federal por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A comissão externa que analisa a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro fez uma reunião para discutir o orçamento da área. Alguns parlamentares cobraram mais transparência para o uso dos recursos destinados pelo governo federal. Somente os representantes da Secretaria de Fazenda e do Conselho de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro compareceram à audiência pública para responder às perguntas dos parlamentares. De acordo com o subsecretário-geral de Fazenda e Planejamento, Fábio de Assunção, os gastos com segurança pública no orçamento do Estado representam 13% do total, sem contar o pagamento dos servidores aposentados. O deputado Pedro Paulo falou da preocupação com o crescimento dos gastos com os profissionais da área da segurança. O questionamento é qual a sustentabilidade do orçamento existente com o crescimento expressivo que tem nos últimos anos da despesa de pessoal. Então é um conjunto de questionamentos, não dá para se falar de estratégias de intervenção, da gestão na área da intervenção federal, sem discutir essas questões orçamentárias, o que vai ter disponível para se melhorar a segurança pública. Deputados da oposição criticaram a falta de transparência no uso dos recursos e a falta de planejamento das ações. Glauber Braga afirmou que a intervenção na segurança é marcada pela improvisação. Eles não podem dizer quanto é necessário para a intervenção até o final do ano. Também não tem a informação da medida provisória que já foi lançada de mais de R$1 bilhão, aonde esses recursos vão ser colocados, aonde eles vão ser investidos. Isso é muito sério. Você tem uma intervenção já colocada, que serviu de maneira midiática e eleitoral, e até agora você não tem nem o planejamento financeiro e nem o planejamento da própria intervenção. A ausência dos generais responsáveis pela segurança pública do Estado foi criticada. Eles foram convidados e não compareceram, mas devem ser convocados pela Comissão de Segurança Pública. Quanto ao montante de R$1 bilhão e 200 milhões destinados pelo governo por meio de uma medida provisória para custear a intervenção, o valor foi considerado suficiente. Talvez não tenha dificuldade de operacionalizar, até porque intervenção é a primeira vez que acontece no país e, dado esse fato de ser inédito, então mais difícil de aplicação. Agora, o que é importante ficar claro aqui é que recursos existem. 1 bilhão e 200 são para investimentos novos, para custeio investimentos para poder dar condições aos contratos que já estão em execução e os que poderão vir a ser executados. Agora, ficou claro também que existe um passivo, e esse passivo continua sendo responsabilidade do governo do Estado, que vai ser pago e, obviamente, acompanhado pelo regime de recuperação fiscal, conforme nós vimos aqui. Eu acho que foi muito esclarecedora essa audiência de hoje. O programa A Voz do Brasil, que está há mais de 80 anos no ar, poderá ser veiculado pelas emissoras de rádio no intervalo das 19 horas às 22 horas e não mais obrigatoriamente das 7 às 8 horas da noite. A lei que flexibiliza o horário foi sancionada pelo presidente Michel Temer. O programa transmite as ações dos poderes executivo, legislativo e judiciário federais. As informações vão ao ar de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados. O projeto de lei tramitou no Congresso durante 15 anos e foi aprovado pela Câmara no mês passado. O texto aprovado mantém o atual horário de transmissão para as emissoras educativas.
Prevê ainda que o Poder Executivo regulamente casos excepcionais de flexibilização e dispensa de retransmissão do programa. A lei ainda determina que as emissoras de rádio informem aos ouvintes, às 19 horas, o horário em que vão transmitir a Voz do Brasil. Últimas informações agora com a Mariana Prichitsky lá no Salão Verde. Mariana. Vera, como nós já dissemos, não tem votação, não tem sessão de votação hoje no plenário Ulisses Guimarães, só uma sessão de debates às 14h e agora está acontecendo no plenário uma sessão solene em homenagem aos 164 anos da Secretaria de Patrimônio da União. Vera. Obrigada, Mariana. E nesta edição do Câmara hoje, você viu obstrução dos partidos de oposição por causa do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no STF. Esvaziou o plenário e não houve votações nesta quarta-feira. Eleição das comissões permanentes da Câmara, 17 das 25 já tem presidentes escolhidos. E esta edição do Câmara hoje fica por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 5 de abril. Para você, um ótimo dia.